Irmãos e irmãs, que privilégio para nós nos reunirmos na casa do Senhor para cantar, orar, ouvir a mensagem, tratar de coisas espirituais, sabendo que, por uma obra misteriosa, soberana, estritamente espiritual, fomos alcançados e, sem que o homem natural entenda, a gente vem se reunir aqui com um propósito convicto, que é adorar, celebrar, bendizer e servir ao Senhor como lhe agrada, como Ele requer de nós. É um tempo que nós dedicamos e sabemos que é não uma troca, a palavra não é essa porque não é um negócio, mas é uma interação entre Salvador e a criatura que foi salva, entre o Pai e os seus filhos, entre o Altíssimo e os seus adoradores. Que nesta noite o Senhor libere a sua bênção, a sua graça e fale conosco através da sua palavra. Você que cultua, acompanhando pela internet, meu irmão, minha irmã, receba a bênção do Senhor. Você que ainda não se reconhece como um crente, um servo de Deus, e está participando aqui ou acompanhando pela internet, abra o seu coração, Deus quer falar com você. Eu vou ler o texto de Isaías, capítulo 6, do primeiro verso até o verso de número 8. Assentado como você está, por favor, acompanhe com a reverência, com temor e toda a atenção o que vou ler agora. Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. Eu quero lhes falar nesta noite sobre os frutos de um encontro pessoal com Deus, ou as consequências impactantes desse contato com o sagrado. Quais são
as consequências, como disse, e os efeitos que isso causa. A Bíblia relata alguns desses encontros de homens como você e eu, pessoas que têm lábios impuros e que habitam no meio de gente de impuros lábios, mas que tiveram um encontro pessoal com Cristo, com Deus, ou um momento com o sagrado. E são momentos impactantes, alguns até aterradores. Vou só lembrar de alguns, depois eu volto para o caso de Isaías. Quero lembrar de Moisés. Imaginem Moisés num deserto, sol causticante, cuidando das ovelhas, coração quebrantado. E Deus, então, chama Moisés através de uma visão. Ele viu, de repente, uma sarça. Era um arbusto. Crepitando em chamas, mas não se consumia. E aquela visão diferente o chamou a atenção e ele foi se aproximando para ver aquela maravilha. E de repente ele ouve uma voz que dizia: Moisés. E ele, ouvindo aquela voz, era uma voz diferente e uma voz soberana, sublime, divina. E ele então se prostra e a voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. E Moisés se prostra diante do Senhor e Deus lhe faz um chamamento. Revela a sua santidade, sua grandeza, seu poder e comissiona Moisés para que vá e seja sua testemunha e o libertador do seu povo. Uma missão que humanamente seria para achatar qualquer criatura, mas tudo começou com uma visão assim impactante. Quero lembrar também da visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Ele estava exilado por causa da perseguição aos judeus. A coisa ficou complicada demais e ele estava numa ilha. E de repente ele teve uma visão. Foi tão aterradora, tão impactante, que ao ver aquela visão ele caiu aos pés do que via, daquele que ele via, mas deu para ele descrever a visão que teve. De fato, era maravilhosa. Era um varão, era um homem, um jovem, mas num aspecto totalmente diferente. E o curioso é que ele não tinha capacidade de olhar, tamanha era a luz, era a grandeza, o esplendor do momento, mas ele descreve com tanto detalhe o que viu. Ele disse que viu que os cabelos eram alvos como a branca lã. Os olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Ele tinha uma veste branca e à altura do peito estava cingido com uma tala, que era um tipo de paramento usado pelos sacerdotes. E vai descrevendo todo aquele personagem. E ele disse que caiu aos seus pés como um morto. E a voz lhe falava como uma voz de trovão e uma voz de muitas águas, e rebombava, como você queira, naquele ambiente, principalmente no coração, na alma de João.
E, diante daquela visão que o colocou no chão, João, então, recebe também um comissionamento, uma missão. Ele disse, olha, o que você vai ouvir, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. E disse quais eram as igrejas. Foi uma visão que nós temos hoje escrita para nossa revelação. E temos essa visão aqui de Isaías. Foi grandiosa demais. E assim como João, ele descreve o que viu e dá adjetivos ao que viu. Ele diz que viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele faz questão de adjetivar o trono no qual o Senhor estava assentado. O assentado é uma tipificação para mostrar grandeza e autoridade de alguém que se assenta em um trono para reinar. E esta visão que assim foi dada era para mostrar para o povo de Israel, através do seu profeta messiânico, Isaías, que no ano da morte do rei Uzias, que havia sido um rei muito bom, muito usado, que abençoou muito Israel durante muitos anos, e que pela sua morte Israel caiu para Israel, em desgraça. E as muitas interrogações, o que vamos fazer, o que será de nós, depois de perdermos um governante, um líder tão efetivo, tão abençoador, o que fazer? E eles ficaram temerosos. Deus mostrou a Isaías que ele estava assentado no trono, governando. Mas nos olhos de Isaías, não apenas era um alto trono, mas era sublime, majestoso. E ele descreve a visão que teve. Deus assentado, governando. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, ele reinava e governava e preenchia toda a esfera religiosa e espiritual do seu povo, representada ali no templo. Ou seja, ele é o Senhor de todas as coisas. Israel não tinha do que e por que temer. Seres celestiais rodeavam o trono. E havia um temor naquele lugar. Esses seres celestiais, santos, que assistem permanentemente na presença de Deus, não podiam fitar o Senhor face a face. Eles tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diz que esses seres que estavam por cima dele clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, ou da sua grandeza, em outra versão, e a ideia é mais ou menos essa. E vejam o que Isaías vê, sente, o que o envolveu naquela visão. O texto diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Havia um ambiente solene, grave, espiritual, impactante, que moveu tudo que estava em volta dele. A exemplo do que aconteceu no Calvário, pela descrição dos evangelistas. Na morte de Cristo, houve trevas, trovões, houve um terremoto, coisas aconteceram no céu e na terra. Ou seja, as bases da nossa existência se moveram
mostrando, revelando que alguma coisa extraordinária acontecia ali. E foi essa a visão do profeta Isaías. Eu quero destacar 3 coisas que a presença de Deus, real e efetiva, produz na vida daqueles que se aproximam do Senhor. A primeira delas, temor. E temor não é medo. É uma reverência. Um respeito profundo. Uma santa expectativa. Um amor incontido. Assim como um filho sabe que um pai jamais dará pedra se ele pede pão, ou cobra se ele pede um peixe, ou um filho jamais imaginará ou esperará que um pai lhe faça algo mal. O filho respeita, considera, admira e, entre aspas, muitas aspas, só para ilustrar, e cultua os seus pais no sentido de honra, reverência, reconhecimento, mas não tem medo. Esse é o temor que é devido ao Senhor. É toda honra, respeito, todo sentimento de entrega, de dependência àquele que tudo governa. Temor é o que é devido ao Senhor. Irmãos amados, eu quero partilhar algo com vocês dentro desse aspecto aqui. Eu entendo que a nossa geração, que é uma geração de evangelizados, também coloco aspas nesse evangelizados, que diariamente tem contato com coisas espirituais, mensagens, meditações, canções, seja em uma televisão, rádio ou na internet, anúncios, na cidade, um outdoor, uma faixa em algum lugar, os templos que, entre aspas, poluem a cidade, infestam a cidade. Em todo lugar a gente se depara com o sagrado, de alguma forma, e nos acostumamos com o sagrado. Nos acostumamos com essa linguagem, com essa abordagem, com esse contato. Já tem muitos anos mesmo, quando o catolicismo se espraiou o mundo afora, o protestantismo, com bases cristãs, naturalmente, ganhou o mundo. A gente viu muito isso na formação das comunidades cristãs. E agora eu falo particularmente do catolicismo. Em suas formas de reconhecer o sagrado. Uns fazem um sinal de uma cruz, ao passar em frente a um monumento, ou a um templo, ou a algum elemento sagrado. Outros, em algumas culturas, abaixam a cabeça, fazem um sinal. Outros, em dado momento, horários marcados, se ajoelham, fazem a sua reza, fazem a sua prece ao seu Deus. Há sempre um sinal diante de algum elemento sagrado. Nós, os cristãos, protestantes, reformados, entramos no nosso quarto e oramos ao Senhor. Ou fechamos os nossos olhos e oramos ao Deus da nossa salvação. Ou, em alguns momentos, erguem as mãos e bendizem ao Senhor. Há sempre algum elemento que nos identifica e que identifica também aquilo que nos move em direção ao sagrado. Mas, diante de tanta abordagem, de diversas formas, nos acostumamos com o sagrado.
Ao entrarmos em um templo, por exemplo, muitos já não têm mais aquela noção da presença de Deus, sabe? Do que representa o culto, do que representa ouvir a mensagem sagrada, do que representa pôr os olhos no livro sagrado, nas sagradas letras, e ler isso que é um grandíssimo privilégio para todos nós. Até a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada tem sido banalizada como um livro. Quando gerações passadas ensinavam aos seus filhos a questão de respeitar a Bíblia como um livro sagrado. E nós respeitávamos. Eu lembro que eu partilhei com vocês aqui, já faz alguns meses, não sei quantos, de um tio meu, que ele já está com o Senhor. Ele crente em uma igreja pentecostal em São Paulo, mas muito comprometido, fiel a Deus. E ele veio passar uns tempos de férias em Pedrinhas, e coincidiu de eu estar lá também, num desses finais de semana, e fiquei dormindo no mesmo quarto que ele. E eu me assombrei de noite, porque me assombrei maneira de falar, né? Ele no quarto, e mais de uma vez eu acordei, e ele estava em pé, assim, com as mãos postas, assim, sozinho, e ele dormia de camisola, e pós assim, e balbuciando algumas coisas. Eu acordei e tomei um susto. Ele em pé, sozinho no quarto, conversando. Eu achei muito estranho, muito interessante aquilo. E a forma como ele agia, por exemplo, para ler a Bíblia. Não é? Ele, por exemplo, dentro de casa, conversando com a gente, tudo normal, achando muito quente, o Nordeste, o calor de Pedrinhas, não sei o quê, não sei o quê. Eu estava de camiseta, ou sem camisa em alguns momentos, mas para ler a Bíblia, ele se vestia para ler a Escritura. Era a noção do sagrado, e ele guardava isso com reverência e temor. Alguns vão para extremos, outros para o outro, mas, de fato, a nossa geração perdeu essa noção da visão, do trono, da presença de Deus e do sagrado, e Deus não mudou. O seu trono está entre nós, e Ele continua assentado nesse alto e sublime trono. Os seres celestiais ainda hoje continuam ao redor do trono, clamando em altas vozes e dizendo: Santo é o Senhor, 3 vezes santo. E nós, os seus filhos, hoje, precisamos recobrar a reverência, o temor, o respeito para com as coisas sagradas. Sabe, aquele sentimento de que nós estamos diante do que há de mais grandioso. E quero finalizar este ponto, para não me estender muito mais, vendo as experiências daquele povo, daquelas pessoas que estiveram ao redor de Jesus. Depois dê uma folheada na Bíblia e vejam isso que estou dizendo a vocês. Quero recobrar, só para ilustrar, um deles, dentre tantos. Eu fico imaginando a experiência daquela mulher que pegou um vaso caro, um vaso caro de perfume. O vaso era caro, porque era um vaso de alabastro, uma pedra trabalhada, e continha nardo puro. Era um perfume muito concentrado e muito caro, era tudo muito caro. E aquela mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus e os seus pés aquele unguento, e se prostrou, e com os cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Quem estava à sua volta não entendia aquilo, achava que era um desperdício, algo sem sentido. Inclusive comentaram audivelmente aquele desperdício. E Jesus pediu que não censurassem aquela mulher, porque o que ela fez
foi para a eternidade. E por isso que eu estou comentando isso aqui hoje. Aquela mulher enxergou na pessoa e na presença de Jesus o que há de mais caro, de mais sublime, de mais nobre, aquilo é o que nós chamamos de adoração. Temor. Segundo lugar, olha o que é que acontece quando há esse encontro com o sagrado, e esse encontro é sincero e verdadeiro. No verso 5, depois que ele vê tudo isso, o texto diz assim: então, ao ver isso, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A presença do Senhor revela quem de fato somos. A santidade de Deus revela os nossos pecados. A grandeza de Deus revela o tamanho que somos. E para mim, uma das descrições mais sagradas, mais sublimes de quem somos diante da grandeza de Deus está nas palavras do mesmo profeta, o profeta Isaías. Ele diz que nós somos como um grão de areia da praia, daquela areia bem fininha, um grão. Aí depois ele se arrepende, não é se arrepende, ele encontra uma outra figura para ilustrar ainda mais. Aí diz assim: somos como um vácuo, como nada. É assim que somos. Fomos guindados ao status de filhos, de amigos de Deus, como acabamos de cantar aqui. Eleitos para sermos príncipes, pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas a nossa estrutura é pó, é a fraqueza. E não somos, de fato, nada diante do Senhor. Mas quem revela isso é a grandeza e a santidade do Senhor. É por isso que o homem sem Deus julga-se a si mesmo grande demais. Acha que é sábio, que é entendido, que é poderoso, porque tem, ou porque tem algum recurso, ou porque sabe alguma coisa, e se vangloria, se engrandece, e vai para um pedestal que não lhe pertence. Quanto mais distante de Deus, mais arrogante, mais presunçoso. Quanto mais perto de Deus, ai de mim, estou perdido, porque sou um pecador. É por isso que quando uma pessoa tem de fato um encontro com o sagrado, cai aos pés do Senhor e nada pode lhe dizer. Deixe-me lhe dar um exemplo bíblico disso. Dentre milhares, o fariseu e o publicano. O fariseu, cheio de religião, cheio de autoconhecimento, vai a uma praça, bate no peito, ergue as mãos e fala para que todos ouçam: Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, blasfemadores, nem tão pouco como esse publicano. E a Bíblia Sagrada diz que o publicano, quebrantado, não tinha coragem sequer de erguer os olhos para o céu. E apenas dizia de si para si mesmo: Senhor, sê propício a mim, pecador. E o Senhor disse que este voltou justificado para casa, e não aquele outro, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza jamais. Quanto mais perto de Deus, menor ficamos. Mais dependentes nos reconhecemos, mais crentes nós precisamos ficar. Deixe-me finalizar com uma outra consequência desse encontro com o Senhor.
veio um serafim, tocou nos lábios de Isaías, com a brasa do altar, porque esse fogo não queima nada do que é bom, só queima o que é ruim. É um fogo que vem para purificar. Não faz mal nenhum. Tudo que vem de Deus, ainda que doa, não faz mal. Não é? Até o amargo se torna doce. E quando Deus nos quebranta, é para o bem. Quando Deus nos humilha, é para nos engrandecer. Tudo que vem de Deus é para a nossa edificação. Aí o texto diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Um encontro real, verdadeiro com o Senhor nos mobiliza à ação missionária, à missão, a cumprir aquilo que Deus determinou. Foi o caso dos magos que foram encontrar-se com o Senhor e voltaram impactados por outro caminho, anunciando as grandezas de Deus. Foi o caso dos pastores que foram até a estrebaria e voltaram glorificando a Deus e anunciando as coisas que viram e ouviram ali. É o caso de Saulo de Tarso, que na estrada de Damasco teve um encontro com o Senhor impactante, que o colocou no chão e ele se levantou para proclamar as verdades do Evangelho. É o caso de João na ilha de Patmos, também que saiu para anunciar o Senhor. É o caso de Isaías, é o caso de tantos missionários na história do cristianismo. A gente pega os livros que contam os diários de vários desses pregadores e missionários. Os historiadores que narraram e contaram as histórias desses irmãos, inclusive aqueles que foram falados hoje de manhã aqui, e que saíram dos Estados Unidos e da Europa e vieram para o Brasil para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas a um povo que não conhecia o Evangelho e sofreram. Todos eles tiveram um encontro impactante com o Senhor. Todos eles têm uma história dessa para contar. Todos esses tiveram um encontro que norteou a vida deles para a obediência ao Senhor. E se levantaram para fazer a vontade do Senhor. Que neste ano que iniciamos, seja um ano de virada espiritual na sua vida também. Que Deus revele a sua face gloriosa, majestosa, e que cada um de nós tenha um encontro que marque a nossa vida. Nós vamos orar. Vou chamar os meninos para tocar comigo aqui. Vou cantar uma música enquanto você ora. Depois eu quero orar por você. Ok?